7h30 às 18h30, onde também é feita a conversa fraternal, né? Teremos também, só para avisar a todos, o seminário 29 de março, aqui na SER, sobre o Centro Espírita. Vai ser um sábado à tarde, todos estão convidados, né? E agora, vamos para o mais importante, apresentar o nosso amigo, Armando Menezes. Armando é natural de Belém do Pará, vocês vão ver que sotaque gostosinho que ele tem, né, Armando? E ele mora em Curitiba há 28 anos, onde está vinculado a 2 casas espíritas, sendo nós uma delas. Profissionalmente, ele é piloto de navio há 39 anos e o principal, expositor espírita, coordenador de grupos de estudos e atendente fraterno, especialmente de pessoas com ideação suicida e familiares que perderam seus amados. Então, sem mais delongas, meu amigo, o público é seu. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aqui e da presença daqueles que vão se fazer presentes depois aí pelas nossas redes, né? Facebook, né? Que vai... YouTube, né? Às vezes a gente quer relembrar alguma coisa, né? Não é o que a gente vem trazer, é o que Jesus nos fala, é o que a doutrina nos fala, é para isso que a gente está aqui. YouTube também, né? Facebook, YouTube. E às vezes a gente quer relembrar alguma coisa, não só do dia de hoje, mas de outras exposições, e a gente pode consultar lá, e vai estar tudo gravadinho lá, para a gente relembrar o estudo que nós vamos fazer hoje. E hoje nós vamos falar dos nossos inimigos. Os nossos inimigos. Delicado, né? Falar dos nossos inimigos. Aliás, falar em inimigo, ninguém me olha com cara de inimizade, porque eu juro, não fui eu que trouxe esse calor de Belém. Juro que não fui eu. E aí, olha a pergunta que eu ouvi agora, gente. É assim, desse jeito que é lá em Belém? Calor assim? Eu disse, oh Deus, perdoa, ele não sabe o que disse. Assim é quando está dentro do ar-condicionado. Aí fica assim, do jeito que está aqui. Fora do ar-condicionado, aí a gente, sabe, parece que você tomou banho e vestiu a roupa e esqueceu de usar a toalha. A gente fica molhado de suor o tempo inteiro. Nada que 4, 5, às vezes 6 banhos por dia não resolva, né? De água bem gelada. Saiu do banho, ar-condicionado. Mas eu juro que não fui eu que trouxe esse calor para cá. Aliás, nós somos retirantes do calor, né? Porque, com exceção da minha irmãzinha que está aqui, friorentinha, a Deia, nós viemos para cá porque aqui é friozinho, né? Enquanto em Belém tem um ar-condicionado até na cozinha da casa das pessoas, aqui em Curitiba nós costumamos ter um ar-condicionado central na cidade, o que é um privilégio, né? Você tem um ar-condicionado central na cidade inteira, mas aconteceu algum problema, deve estar faltando gás, alguma coisa que está quente, né, gente? Está lembrando de longe Belém, no inverno, à noite, no ar-condicionado, tá, gente? Quem, por favor, tem inimigos, levante a mão. Nossa, só um. Só um tem inimigo. Ninguém tem inimigo aqui. Gente, eu acho melhor a gente trocar de expositor, porque aqui no caso são pessoas de nível elevadíssimo, né? Que nem sequer tem inimigo. Já pensou? Mas nós temos inimigos, todos nós. Porque quando nós falamos de inimigo, nós não nos referimos apenas ao significado essencial para o nosso entendimento, não é apenas o inimigo que nós consideramos, mas são aqueles que nos consideram inimigos. Aqueles cujos pensamentos, os costumes, muitas vezes, os valores, os interesses, não são exatamente iguais aos nossos. E claro, isso pode acontecer até mesmo dentro da família. E nós temos aqueles inimigos.
que nós percebemos a animosidade deles para conosco. Ainda que nós, e isso é importante, e fico feliz de tantos não nutrirem nenhuma inimizade no coração, mas o importante é que nós não os consideremos como nossos inimigos. Mas é maduro de nossa parte, e mesmo previdente, que nós saibamos identificar quando eles nos consideram seus inimigos. Para que a nossa vida de relação possa se dar em bases mais maduras, cuidadosas, previdentes, e que ainda que saibamos, sabendo, em reconhecendo que nós somos vistos por alguns como inimigos, nós podemos nos movimentar melhor nessa relação, para que não haja conflito. Para que não haja conflito. E aí, se nós fizermos esse olhar para o comportamento dos outros, nós vamos reconhecer que ainda que nós não consideremos os outros inimigos, nós temos sim inimigos. Eles nos consideram inimigos. Não nós a eles, mas eles a nós. São os inimigos, então, usando dessa maturidade, desse cuidado, dessa previdência, são os inimigos conhecidos, que se declaram a nós, que mostram a sua animosidade para conosco. Desde, muitas vezes, o pequeno contato, o leve contato, com também aquele contato mais profundo, numa relação de trabalho ou em outras em que nós sejamos obrigados a uma maior convivência. E nós percebemos, então, que eles nos consideram, sim, seus inimigos. Mas um dia, já conhecendo Jesus, já conhecendo a doutrina, e pela enésima vez colocado na situação de ter que fazer o enfrentamento com certos irmãos em nome do que seria ético, moral, obedecendo aos valores estabelecidos na nossa consciência, nós precisamos entrar em conflito, muitas vezes. E um dia, orando em voz alta, o meu filho entra no quarto, onde eu orava, depois de desligar o telefone, e perceber que eu estava sendo convocado por um grupo para lutar por esses valores, pelo que seria ético, moral, justo, legal e correto. Mas eu conhecia aqueles outros que seriam os meus inimigos, que me considerariam assim. E então ele entra no quarto e me vê orando, e eu estava dizendo a Jesus: Mestre, mas eu queria tanto trabalhar só para o Senhor. Será que não dá para nós agirmos só no bem? Por que nós ainda temos que entrar em conflito com pessoas tão rudes, que lutam com tanta força, com tanta energia, por aquilo que não é ético, não é moral, e muitas vezes nem legal? Por que eu sempre caio nessa situação? E aí o meu filho, me ouvindo orar, disse: desculpa, eu ouvi a sua prece. Eu queria lhe mandar uma mensagem. E aí saiu, e do outro quarto ele mandou uma mensagem pelo celular. Essa mensagem dizia o seguinte: você tem inimigos? Bom, significa que você lutou por algo alguma vez na vida. Estava aí a resposta de Jesus. Porque é claro que um espírito não apenas puro, perfeito, mas um Cristo não nutre inimizade por absolutamente ninguém. Todos nós, os menos pecadores e os mais, somos ovelhas do seu aprisco. Mas será que muitos não consideraram Jesus como inimigo?
durante a sua passagem pela terra? Ou será que todos o tinham em grande conta, como o Messias, o enviado? Quantos inimigos fez Jesus na sua passagem na terra? Para não fazer esses inimigos, teria Jesus que ter abdicado da missão que o Pai, que o Criador lhe confiou? Teremos nós, por outro lado, que agir contra os nossos valores, os nossos princípios, ou mesmo silenciar diante das aberrações morais ainda tão presentes no nosso planeta, simplesmente porque nós não queremos inimigos? Foi isso que fez Jesus? Mas fora esses inimigos, que Jesus, que nos tem como inimigos, que Jesus nos mostrou que é preciso lutar não contra eles, mas contra, muitas vezes, os seus valores, os caminhos que eles propõem à sociedade, à humanidade, aos nossos irmãos. Fora esses inimigos conhecidos, porque se nós analisarmos, todos nós os teremos. E os inimigos desconhecidos? Nós temos. No final do ano tem aquela brincadeira, né? Amigo oculto, não tem? Aí você tira lá o sorteio, dá o presente, né? É o amigo oculto. Você não sabe quem vai ser o seu amigo. Existem inimigos ocultos? Eu não estou falando de desencarnados ainda. Eu estou falando dos encarnados. O que vocês acham? Existem inimigos ocultos? Sim ou não? Sim, né? E o que é preciso para nós termos inimigos ocultos? Se nós partilharmos, por exemplo, basicamente, de forma geral, de ideias semelhantes, de valores semelhantes, e até, quem sabe, da mesma religião, isso garante que eles não seriam nossos inimigos ocultos? Experimentem melhorar em qualquer aspecto da vida, especialmente o moral. Experimentem evoluir. Experimentem agir de conformidade com o que Jesus nos ensinou. Mas cuidado, porque é preciso um grau de percepção treinado e apurado para que nós comecemos a identificar quem são os nossos inimigos ocultos. Quem são essas pessoas que não admitem que você desgarre delas, que você passe a se comportar de outra forma, desde a utilização do seu vocabulário até as suas ações, os seus gestos, as suas escolhas, as suas amizades. Todos nós que ousarmos experimentar, sair da psicosfera comum da humanidade terrena, terrestre, aqui da Terra, nós teremos inúmeros inimigos ocultos. Ao contrário do que muitas vezes, sem uma análise mais amadurecida, nós podemos pensar: meu Deus, eu vou inspirar todos a que eu encontrar, porque agora eu decidi verdadeiramente evangelizar o meu coração e agir de conformidade com os evangelhos de Jesus. Portanto, agora eu vou apenas inspirar pessoas. Será? A própria filosofia nos diz, Platão também, que todas as vezes que nós mostramos que é possível uma profunda mudança no seu, especialmente no seu sentir, que é a base do nosso ser,
nós expomos os outros, muitas vezes, em função da imensa diferença de comportamento, ao ridículo. É como eles se sentem, não como nós os julgamos. Porque se fôssemos tão diferentes, não estaríamos aqui encarnados na Terra, na mesma escola. Mas quando nós nos decidimos verdadeiramente a vivenciar Jesus, a fazer essa mudança profunda, a dar esse salto quântico proposto na prece da Marie, nós expomos os outros, mesmo dentro do movimento espírita, que dizem que é impossível nessa encarnação, que nós precisamos de incontáveis para que nós, o pouco a pouco. E todas as vezes que nós mostramos verdadeiramente no nosso sentir, especialmente claro no nosso agir como consequência, nós os estamos expondo. Nos dizem os filósofos, mesmo antes da vinda de Jesus, porque são ministros de Jesus, a filosofia nos ensina muito da base da doutrina cristã, e nós sabemos, muitos dos filósofos que por aqui passaram são ministros de Cristo, que vieram para preparar o terreno, e não por acaso. A nossa doutrina espírita também tem o aspecto filosófico. E aqueles inimigos, os outros inimigos, que nós esquecemos. Não, esse era meu inimigo mesmo. Ele me tirou a vida. Ele arruinou a minha família. Ele assassinou o meu amado, a minha amada. Esse é meu inimigo. E esqueci. Veio como marido, esposa, filho, filha, irmão, irmã. Ninguém pode pensar em sogra. Sogra não. Eles vêm e comparecem na nossa família, que nós também de forma imatura acreditamos que aquela ou aquela outra família são perfeitas. Por que tinha que vir essezinho aí? Essazinha na minha família. Como assim? Ninguém gosta dele nem dela, tá vendo? Mala. Sem alça. Não sou eu, é ele. É ela. Nós esquecemos quem são eles, quem são elas. É a misericórdia divina nos oferecendo a bênção do esquecimento em função de nossa fragilidade moral, da nossa dificuldade de evangelizar os nossos corações, do exercício tenaz do ódio, do rancor, da mágoa, que nós trazemos como pesadas correntes desde nossas encarnações pretéritas, solidárias umas às outras, e nós somos como aqueles que vêm carregando pesadas correntes com a oportunidade e a bênção do esquecimento, para que com essas pessoas mais próximas, ainda que tão diferentes de nós, ainda que vibracionalmente nós sintamos aquela repulsa em nos aproximar delas, que nós tenhamos essa oportunidade de reestabelecer novos laços, iluminados pelo amor, pelo entendimento e pelo perdão. Quando Jesus nos ensina aos apóstolos e a todos nós a oração dominical, que não é de domingo, gente, é Dominus, que quer dizer Senhor, a oração do Senhor, ele nos propõe, em falando de perdão, que lembremos antes de dizer, perdoai. Perdoai, Senhor. Criador, Senhor da vida, perdoai as nossas ofensas. Para que, em falando de perdão, nós lembremos que todos nós ofendemos. Perdoai as nossas ofensas. Assim como o quê? Assim como nós não perdoamos quem nos tem. Não é? Não é uma prática o não perdão?
Será que não? Por isso o Mestre diz, no capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e também em Mateus 20, se quando fordes colocar a tua oferenda no altar, lembrardes de que algo tens contra o teu irmão ou ele contra ti, coloca a tua oferenda do lado do altar. Vai, reconcilia-te antes com ele e depois volta e coloca a tua oferenda no altar. Por que nos ensina Kardec e os espíritos de forma mais clara e concisa do que aquela que nós costumamos ouvir? Porque nós, em fazendo a nossa oferenda, não mais material, como os judeus o faziam na época da passagem do Cristo, mas quando fizermos a nossa oferenda espiritual ao Criador, a Jesus, nós precisamos ter o coração limpo, purificado, que é parte de nossa túnica nupcial, para que nós possamos permanecer, adentrar no reino dos céus que Jesus nos oferece. Lembram da parábola do festim de bodas? Quando o rei entra naqueles que estavam no salão e que finalmente haviam aceito o convite para as bodas, e então eis que entra o rei, Deus, no festim de bodas, o céu prometido, que Jesus nos oferece, e encontra um homem que não trajava a túnica nupcial. E esse homem, então, é retirado e jogado às trevas exteriores. O que é exterior ao reino dos céus? A vida material. Quem sabe? E eis que esse homem é lançado para fora, porque não vestia a túnica nupcial, e Kardec nos explica no capítulo 18 do nosso Evangelho, que é o cumprimento da lei. Que lei? A lei de Deus e ter puro o coração. Se nós cumprirmos a lei de Deus e tivermos puro o nosso coração, nós vestimos a túnica nupcial e nos candidatamos e seremos dignos de permanecer no festim de bodas ou adentrar nesse festim de luz que Jesus veio nos oferecer. O cumprimento da lei e a pureza de nosso coração. Que, como nos lembrou Jesus, é maculado, é manchado quando nós temos algo contra quem quer que seja. E isso é tão sutil, é tão profundo, que muitas vezes nós não conseguimos identificar. Na verdade, eu sinto sim aquela repulsa. Na verdade, eu sinto sim aquela vontade de sair de perto quando ele ou ela estão por perto. Quem sabe, teríamos aí alguém que nós ferimos, alguém que nós arruinamos, alguém que nós, quem sabe, assassinamos. Nós, porque nós acreditamos em, olhando o argueiro, a pequena haste no olho do outro, nós esquecemos de olhar a trave imensa nos nossos próprios olhos e acreditamos que toda vez que nós temos essa repulsa em nos aproximar de alguém, essa repulsa o é, porque ele ou ela fizeram algum mal a mim. E nós esquecemos de analisar que muitas vezes nós somos os devedores. Fomos nós que agredimos. Sob qualquer justificativa. E nós, então, agasalhando no coração aquela revolta íntima de dizer, eu fiz porque merecia, nós nos recusamos a oferecer
os nossos corações, imaculados de mágoa, de raiva, de ódio, a essa sagrada oportunidade que o Criador nos concede, que é o reencontro com esses nossos inimigos esquecidos. William Shakespeare, sobre o perdão, costuma usar uma frase. Eu disse uma vez uma frase absolutamente inesquecível e que vem ao encontro dos ensinamentos do Cristo. Guardar mágoa é tomar veneno na esperança de que o outro morra. Quando, em Mateus 18, os apóstolos perguntam a Jesus, Simão Pedro, quantas vezes mesmo eu deveria perdoar? Seriam 7 vezes? Em verdade vos digo, não 7, mas 70 vezes 7, numa metáfora para significar o infinito. Porque o perdão não é um presente que concedemos a alguém que não merece. O perdão é um presente que concedemos a quem? Nós mesmos. Evitando macular, sujar o nosso coração. Evitando, claro, porque tudo que está na alma deságua impreterivelmente no corpo somático, evitando, quem sabe, um Alzheimer, um Parkinson, um câncer. Na medicina oriental, quando uma mulher chega e diz aos médicos da medicina tradicional, não a medicina convencional, mas tradicional, de muitos milênios até antes de Cristo, eu estou com câncer, uma mulher de mama, e eu ouvi dizer que o senhor poderia me ajudar. Muitos dos médicos da medicina tradicional perguntam, quem foi? E às vezes, aquelas que não conhecem os princípios básicos da medicina tradicional, perguntam ao médico, quem foi o quê? Isso é um câncer, doutor. Câncer de mama. Como assim quem foi? Quem foi, querida, por favor? Qual foi o homem que lhe causou uma mágoa para que você desenvolvesse o câncer de mama? Isso não existe, doutor. Algumas respondem de forma mais indignada. E eles perguntam, onde é? E muitos deles, em a mulher informando o quadrante do tumor, eles dizem o que foi que o seu filho fez para você. Ou em outro quadrante, o que foi que o seu marido lhe fez. Mateus, capítulo 18. Jesus, 70 vezes 7. Entenderam por quê? Não é para os outros. É para nós mesmos. E é muito sutil, porque nós acreditamos que essas doenças, elas só vêm desaguar no nosso corpo físico quando o nosso espírito, o eu espírito, adoece, se recusando ao perdão, esquecendo-se de que necessita também do perdão. Por isso, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, nos lembrando que somos todos aqui na terra grandes devedores das leis soberanas da vida. Quando Jesus nos lembra o perdão, é uma forma de libertação. Libertação. E nós acreditamos que isso se dá, e esse adoecimento muitas vezes no corpo físico, só se dá quando eu tenho uma mágoa mais profunda, quando eu chego até a odiar, aí sim, eu posso desenvolver um câncer de mama, de pâncreas, quem sabe, do fígado.
porque eu senti ódio e não consegui controlar. Mas aquela mágoazinha, eu não aceito que ele, o que ela fez. Eu não aceito o que ele ou o que ela está fazendo comigo. Fora da caridade, não ouvi. Não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo... Por que agora vocês fizeram silêncio? Celular. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo... Ninguém tem celular aí? Só para vocês lembrarem. Porque a doutrina espírita diz isso em todos os lugares, a todo momento. E nós nem sabemos em que capítulo. Como assim? Evangelho segundo o Espiritismo, já tem gente colando ali. 5, 4, 3. Achou? Pode falar mais alto, por favor. Vocês podem repetir, por favor, o que ela falou, que eu não estou ouvindo. Ah, não entendi? 15. Ah, tá, agora eu vou lembrar. Eu não lembrava. Evangelho segundo o Espiritismo, já esqueci de novo. Qual é mesmo? 15. Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade segundo entendia Jesus? Livro dos Espíritos, questão 886. O que é a caridade conforme entendia Jesus? Opa! É o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Ah, tem perdão no meio, tem? Ah, quer dizer que se eu não perdoar, eu não estou salvo? E o que é indulgência, gente? Alguém pode me dar a definição de indulgência? Porque se nós formos olhar no dicionário, há uma propensão ao perdão. E te reduz a indulgência, né? Um dia desse, o meu filho me deu uma definição maravilhosa de indulgência. Nós estávamos num grupo de estudo. Ele disse, indulgência é a nossa compreensão de que tudo que os nossos irmãos fazem é apenas a manifestação do estágio evolutivo, intelecto, moral dos mesmos. Entenderam? Eu compreendo que tudo que o meu irmão faz, inclusive contra mim, não é pessoal, não é para mim, não é porque eu não mereça, não é porque eu fiz algo a ele, mas a manifestação, ainda que eu tenha feito, é a manifestação do estágio evolutivo, intelecto moral dele, o meu. Dele. Eu compreendo isso. Entenderam o que é indulgência agora? Porque Jesus não ia dizer, ou os espíritos, melhor dizendo, na questão 886, perdão, perdão e benevolência. Porque se eu disser que indulgência é apenas uma propensão ao perdão, eu estou falando perdão, perdão. Ou perdão em estágio diferente. Ah, eu tenho uma propensão, eu sou indulgente, eu tenho essa propensão ao perdão, mas eu perdoo. Ou seja, seria uma iniciação. Né? Inclusive, vocês vejam, benevolência, depois indulgência, depois o perdão. Isso é um degrau? Não. Indulgência é um estágio mais profundo de compreensão, de maturidade evangélica, em que eu compreendo o meu irmão. E se eu agir com indulgência, com a mais profunda indulgência, se eu olhar para o meu irmão a ponto de exercer por ele a compaixão, eu preciso perdoá-lo? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão em dúvida? Não. Eu apenas amo. Eu apenas amo. E vejam a gravidade de eu esquecer disso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos.
os casos mais graves de obsessão, influência negativa de um espírito sobre nós, a ponto de essa influenciação, de essa obsessão se tornar possessão, subjugação, não se dá apenas quando eu erro, mas quando o outro erra e eu não perdoo. Não, espera. Subjugação, possessão. Já viram aquele pessoal andando na rua, totalmente fora de si mesmos? Maltrapilhos, abandonados pela família? Aqueles que não respondem por eles mesmos. Obsessão. Subjugação. Eles foram as vítimas. Eles foram feridos por alguém. Assassinados, arruinados, tiveram seus entes assassinados e não perdoaram. Como eles não conseguiram exercer o perdão, esses ofensores, ou melhor, eles se ligam a esses ofensores. De tal forma que esses ofensores, em odiando aquele, porque ele não conseguiu perdoá-lo, eles obsediam esses que foram as vítimas até a perda da própria consciência. Até o nível de obsessão, de possessão e subjugação. Trabalhamos muitos anos pela Federação Espírita Paranaense, num hospital psiquiátrico que era dirigido pela Federação Paranaense aqui em Curitiba, o Hospital Bom Retiro, e fazíamos o atendimento aos pacientes, o atendimento fraterno, em nome da Federação, aos pacientes. E foram inúmeros os casos que nós vimos, os obsessores ao lado, jurando que acabariam com a vida deles, que os enlouqueceriam, que eles já estavam nos hospitais psiquiátricos, mas que eles conseguiriam assassiná-los. A ponto de um dia, lembro bem, em que um deles veio comigo, alegre, porque ele dizia, os médicos dizem que eu sou esquizofrênico, mas eu sei que eu não sou. Eles dizem porque eu vejo, e eu vejo aqueles homens, principalmente um, que quer o meu mal, ele quer me destruir. Então foi-me dada a oportunidade de ver o obsessor dele. E eu disse, mas eu vejo. E ele diz, ele está desse lado. Eu disse, exatamente. Meu Deus, eu não sou esquizofrênico, eu sabia que isso era verdade. É muito nítido. Ele era apenas médium, sem nenhum conhecimento da doutrina espírita. E ele, então, se recuperou de forma surpreendente. E eis que um dia eu entro no hospital e ele estava me esperando, porque nós tínhamos hora para atender, e ele veio ao meu encontro me abraçar. Eu não vou mais me suicidar. Agora eu sei o que eu tenho. E quando eu saí do hospital, eis que quem estava me esperando? O inimigo dele, que me disse, ou eu assassino ele, ou vai ser você. Tanto é a tenacidade. E depois, conversando com o meu superior, foi esse o caso. Ele não perdoou. O outro era o ofensor. E ele acabou se ligando a esse homem que tinha uma vasta lista de assassinatos no currículo dele. Uma simples magoazinha. Isso pode, né, gente? Magoazinha pode, não pode? Me olhou feio hoje. Ai, senti uma coisa. Pode isso? Isso não faz mal, né? Ou alguém está querendo chamar para perto de si esses obsessores. Todo mundo preocupado porque, no fundo, alguém sente aquela mágoazinha, né? Então, para nós concluirmos o nosso raciocínio,
nós vamos fazer aqui uma sessão de desobsessão. Combinado? Eu vou pedir ajuda para minha irmãzinha Simone, para ela vir aqui um minutinho, mesmo morrendo de vergonha, mas ela vai vir, porque ela é muito caridosa, né? E ela vai fazer comigo um exercício de desobsessão, porque a obsessão é algo sério, gente. E vocês vão aprender hoje o que se estuda durante décadas aí nos livros dos médiuns, né? Uma das obras do Pentateuco, da doutrina espírita, o livro dos espíritos, né? No Evangelho. Como é que se faz por aqui, maninha? Essa é minha irmãzinha caçula. Como é que se faz a desobsessão? Quando vocês se sentirem tristes, amargurados, quando perderem um pouco do sentido da vida, quando sentirem aquela magoazinha, pensam que estão sozinhos? Juram? Não estão. Então nós vamos fazer aqui um exercício. Nós vamos fazer aqui um exercício do que é a desobsessão, para que vocês, em saindo daqui, vocês possam saber como fazer em vocês mesmos esse exercício de desobsessão. E aí, em reconhecendo a presença dos obsessores na vida de vocês, e vocês sabendo fazer a desobsessão, vocês vão se libertar. Porque vocês vão aprender. Como é que os obsessores agem conosco? Eles vêm, nos forçam a fazer algo, ou eles nos dão o pensamento através da intuição? Pensamento, não é? Eles têm o poder de vir e fazer a gente agir? Só se nós estivermos subjugados. Mas ninguém aqui está nesse estágio, né? E aí, você vai começar, tendo um pensamento ou um sentimentozinho de tristeza profunda, de uma mágoazinha, de uma perda de sentido de vida. Opa, não estou sozinho. E aí você vai começar a ter mais critério para ver o que você está recebendo nas suas mãos. Você vai continuar recebendo tudo que ele dá? Ou você vai começar a analisar se vale a pena, se é uma mensagem bonita que a Marie mandou fazer esse propaganda desse livro? Como é que é? Convites da Vida, Divaldo Franco, pela benfeitora espiritual Joana de Anjos. Convites da Vida. E vocês aceitaram o convite, estão aqui hoje. E aí, quando vocês receberem o pensamento, vocês vão dizer, peraí, isso me serve para alguma coisa? Sim ou não? Vai usar isso agora? Aceita esse pouquinho de mágoa? Não, só uma invejinha, porque aquele outro evoluiu muito mais rápido que eu, não dá, né? Eu sou espírita há 200 anos, ele começou a espiritismo ano passado e já está agindo conforme Jesus. Que história é essa? Eu sou espírita há muito mais tempo que ele. Só uma invejinha. Não aceita inveja, gente? Convite da Vida, de Valdo Franco e Joana de Anjos. Aceitou, gente. Isso não é obsessão, isso é inspiração. Uma foto da Ser, parecida, achou isso lá, a esposa. Da sociedade, de que ano é, amor? 2007. Uma foto da nossa linda Sociedade Espírita Renovação está dentro do nosso coração. Nossos filhos todos foram evangelizados aqui. Aceita essa foto da Sociedade Espírita Renovação? Aceita. Aceita esse pouquinho de raivazinha? Só um pouquinho, só. Não aceita. Pronto. Doeu? Não doeu. Ela me ajudou e nem doeu. Ela está me devolvendo. Mas e se eu insistir, dar uma invejazinha para ela? Ela não aceita, gente. Com quem vai ficar invejazinha? Comigo. Entenderam o que é desobsessão? Espírito nenhum tem poder de me obrigar a aceitar o que eles tentam me colocar, não só aqui. 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 Nenhum deles tem esse poder. Ou a lei do livre-arbítrio seria derrogada. Ela é inderrogável. Ela é patrimônio da nossa alma.
concedido pelo próprio Criador. Cabe a vocês, a cada um de vocês, identificar quem são os verdadeiros inimigos de vocês. Porque nós, se os temos em espírito, na figura dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, o que nos levou, muitas vezes, salvo aquelas que, repetindo, nós estamos defendendo os valores cristãos e temos para isso obrigação, nós contraímos esses débitos que nos trouxeram esses obsessores pelas nossas imperfeições. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. E os nossos obsessores sabem nos estudar. Um dia, eu e a Aparecida estávamos em Belém, do Pará, num ar-condicionado, é claro, no hotel. Num domingo, amanheceu domingo, eu olhei no telefone, tinha uma mensagem de um amigo aqui de Curitiba. E esse amigo disse, eu preciso falar com você, é uma emergência. Não é nem urgência, é uma emergência. Imediatamente, eu peguei o telefone e liguei para ele. Amigo, o que está acontecendo? Ele tem um filho com sérios problemas que não conseguia, na época, se desvencilhar das drogas. E ele estava lutando com todas as forças para ajudar o filho a vencer as drogas. E ele disse para mim, pela primeira vez na minha vida eu vi um espírito. Você sempre me disse que acontece isso com você desde criança, pois é a primeira vez depois de velho. Ele disse que ele já é realmente bem mais velho que eu. Eu vi, ele estava aqui em casa atrás do meu filho. E eu sei que é ele que está, e o meu filho mudou o comportamento e queria ir atrás das drogas. E eu o vi seguindo o meu filho. E eu queria saber com você, se eu posso fazer o que eu estou pensando. Não me diga o que você está pensando, né? Nós não somos o Divaldo, né? Me diga o que você está pensando. Eu estou pensando em chegar lá agora com ele no quarto, porque ele está no quarto, e dizer, sai do meu filho. E vem para cima de mim. Porque eu aguento ele. Eu posso fazer isso? Lembram quando o homem endemoniado, se debatendo, chegou até Jesus? E ele colocou as mãos sobre o coração do homem e disse, sai dele. E o espírito saiu. E então, quando ele disse isso, o meu filho veio ao meu lado e disse, pai, veja. E ele abriu como que uma tela na minha frente. E nessa tela eu vi uma imensa adega, com garrafas de bebida alcoólatra. É como minha filha gosta de chamar bebida alcoólica. Uma parede de bebida alcoólatra gigante, num ambiente meio escuro, que tinha paredes laterais também com bebidas alcoólatras. E o meu filho, aí eu disse, o que é isso, filho? Ele disse, eles não vão o atacar com a droga, eles vão o atacar com o álcool. Aí o meu filho disse, pergunte para ele se ele tem uma adega na casa dele. Eu disse, amigo, você tem uma adega na sua casa que vai até o teto e tem também paredes laterais e tem uma porta de vidro que divide o ambiente. Ele disse, o que é isso? Você veio aqui em casa sem eu estar? Eu disse, eu não sei nem onde você mora, né? Ele disse, eu tenho uma adega exatamente assim. Eu disse, pois é. É aí que eles vão atacar você. E você vai cair. Entenderam? Como é que os espíritos agem em nós? É na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza. Não é naquilo que nós já temos fortalecido em nós. Portanto, queridos irmãos, quem são os nossos maiores inimigos? As nossas imperfeições. Que poderíamos citar algumas como base das demais. A inércia. Primeira lei de Newton, e nós achando que a fonte de onde emanam as leis físicas são diferentes daquelas de onde emanam as leis morais, são tão semelhantes. Nós aqui na doutrina espírita falamos tanto da lei de ação e terceira lei de Newton. Vejam que coincidência. Primeira lei de Newton, inércia.
Nenhum corpo pode mudar por si o seu estado de repouso ou de movimento sem que haja uma força que haja nesse corpo, que não seja neutra. O nosso comportamento. Querem saber quem vocês são na encarnação passada? Quem vocês foram? Não precisa fazer regressão. Basta olhar no espelho. Com sinceridade. Acreditam que esse comportamento de vocês, nosso, é novo? Nós nos arrastamos com essas correntes há muitos milênios. Mas a inércia com que nós agimos pela nossa preguiça moral até hoje foi maior do que nossa vontade de vencer na encarnação. Nessa encarnação. Daí é mais fácil dizer, não, nós somos espíritas. Para que pressa? Temos as outras. Para quê, né? Só a gente nascer de novo, morrer, se separar do que a gente ama, chorar a morte deles. Depois a gente vem de lá, fica chorando de novo. Os nossos filhos vão ficar lá até 20, 30, 40 anos, quando a gente se encontrar de novo com eles aqui. Não, é simples. Agora não é preciso, só na próxima. Inércia. Eu não sou preguiçoso. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora. Exercício físico? Ah, não, isso nem pensar. Nossa, você não tem ideia, estou cansado, uma preguiça terrível. Onde está a nossa preguiça? Onde ela se manifesta? Se não existisse, não existiria a nossa inércia. Que também é acompanhada pelos nossos vícios. Os vícios físicos, como os excessos alimentares. Um amigo esses dias, várias vezes eu dizia, porque é uma pessoa que eu amo tanto, e ele estava assim, um pouquinho acima do peso, uns 150 quilos acima do peso, e eu dizendo para ele, não faça isso é suicídio. Ele dizia, meus exames estão todos ótimos. E a esposa dizia, é verdade, eu vi, os exames estão todos bons. Como os exames estão bons? Não é possível, e agora ele está com diabetes. Tipo, vícios morais. O desânimo é um vício moral? Sim ou não? O vitimismo. Porque nós pensamos vícios morais. Ah, é o adúltero, é o hipócrita, é o corrupto, né? Vício moral. Vitimismo. Né? A mágoa é um vício moral? Nossos vícios. E o pior, o nosso medo. Medo de ser quem nós nunca fomos. Medos de mudar com tanta profundidade o nosso ser, evangelizando os nossos corações, que nós vamos perder os nossos amigos. Eu não vou mais sair para beber, não vou chamar mais um palavrãozinho. Lembra da história do Wilson, Marie? Chegou aqui e nos contou que reencontrou um amigo de universidade depois de tantos anos. O Wilson já é mais coroa que eu ainda. E ele saiu para almoçar com um amigo, ligou para a esposa, disse, olha, não vou almoçar em casa, encontrei o fulano, agora vamos almoçar junto. Desmarcou os compromissos, lá pelas tantas começou a olhar, tem alguma coisa estranha, não estou me sentindo bem, eu esqueci alguma coisa, meu Deus, algum compromisso. E ele percebeu que os palavrões, o álcool, as conversas que o amigo ainda nutria, desde há muito não faziam mais parte do coração do nosso querido Wilson, e ele estava se sentindo mal com aquela psicosfera. Medo de perder os amigos, medo até de ser tão diferente dos nossos familiares, mas por que eles não podem vir junto conosco? Está aqui o casal, as irmãs, a família aqui, os filhos que foram evangelizados nessa casa farol. Por que precisamos ter medo? Se nós podemos usar da nossa vontade, potência maior da alma, se nós podemos ter aspirações nobres para as nossas próprias vidas morais, se nós podemos utilizar não apenas do propulsor da nossa vontade, do hélice da nossa vontade, mas do leme do nosso querer. Por que medo se nós podemos fazer exercícios mentais diários antes de pisar no chão, depois de agradecer a Deus pela oportunidade da vida, dos amados, do trabalho, de tantas coisas? Exercícios mentais de visualização. Quem eu quero ser?
O que eu quero sentir no meu coração? O quão iluminado eu quero que seja esse coração? O quão limpo de mágoas eu quero ser? O quão liberto eu quero ser das atitudes dos outros? Essa é a atitude deles, não é minha. O quanto eu quero ter Jesus no meu coração? O quanto eu quero ter a alegria de pensar em Jesus e mais, não apenas de pensar em Jesus, mas de pensar como Jesus. Nós mesmos, queridos irmãos, nutrimos dentro de nós os nossos maiores inimigos. Mas nós já conhecemos quem é o caminho para a verdade e para a vida eterna, sem mais essas mortes tão dolorosas dos nossos corpos físicos. Nós já sabemos quem é o nosso Salvador, quem é o grande médico das nossas almas, aquele que veio nos libertar da matéria. É Jesus. Que Ele esteja no coração de vocês e que a partir dessa noite, com mais critério, com mais vontade, com mais querer, cada um de vocês analise as pequenas manchas no coração de vocês que podem macular a entrada, a nossa entrada no reino dos céus, no festim de bodas que Jesus nos oferece. E que nós possamos desenvolver dentro de nós mais, muito mais, a indulgência. Jesus esteja conosco, de retorno aos nossos lares e que abençoe o nosso propósito, de a essa casa de luz abençoada, onde nós encontramos sempre Jesus aqui retornar. Obrigada, Armando, pelas reflexões. Vou convidar todos a fazer a prece. E logo depois da prece, os primeiros que se levantam são os aplicadores de passe. Então, todos serão convidados, permaneçam sentados e todos serão convidados para o passe. Ok? Senhor Jesus, permita que possamos levar a mensagem da noite para nossos lares, para os nossos corações, e que possamos, de uma vez por todas, Senhor, colocarmos em prática os conhecimentos que já detemos. Já sabemos tantas coisas a respeito de Ti, Mestre. Já detemos tantos conhecimentos que, se colocássemos esses conhecimentos em prática, aqueles que já possuímos, já faríamos uma diferença enorme em nossas vidas e na vida da comunidade. Permita, Mestre, que possamos encontrar forças, coragem, para colocar em prática tudo isso que já sabemos. E permita, Mestre, que possamos, ao chegar em nossos lares, levar àqueles que nos aguardam também esta paz que agora fluímos, as energias que ora recebemos, e que possamos compartilhar desse conhecimento com aqueles que nós amamos. Se conosco, Senhor, hoje sim, assim seja.